das nossas almas. É de ir na presença de Deus e falar, olha como é que fulano tá. Quem já viu o filme aí do Alto da Compadecida, ali é um folclore criado pelo Ariano Suassuna, mas quando mostra ali na questão do juízo, né? E um determinado ator faz o papel ali de Satanás, ele quer acusar as pessoas ali. E ali você vê a misericórdia de Deus, né, representado por Jesus. Né? Eles colocam Maria ali, isso ali é a questão da crença católica. Né? Mas a gente colocando pelo nosso entendimento do que será o juízo, entendeu? Ele já nos acusa na atualidade. Entende? Minha querida irmã Lenilza, Deus abençoe, seja bem-vinda aqui à nossa live do culto da oração da manhã. Então, meus irmãos, nós temos que compreender que a palavra ela é viva, ela é eficaz. E nos dá esperança. Por que eu estou trazendo isso? Porque tem muitas denominações que falam mais do diabo, mais dos demônios do que falam de Jesus. E isto é muito triste. Tá certo que tem a defesa de alguns que dizem assim, Jesus falou mais do inferno do que tantos outros. Realmente Jesus falou. Ele falou assim, aqueles que tiverem esse comportamento rangerão seus dentes, né? Sofrerão as aflições na eternidade. Ranger de dentes. Você imagina um sofrimento de 24 horas constante de um ranger de dentes? Na parábola do rico e do Lázaro, o rico diz assim, pai Abraão, peça que molhe o dedo de Lázaro para me refrescar nessa chama. Então tem uma ideia de um lugar, de uma temperatura altíssima e de sofrimento. E o pai Abraão diz, há uma separação entre nós e vocês. Aí ele fala, então deixa que eu aviso meus parentes. Então, eles têm a lei de Moisés e o profeta. Quer dizer, nós temos a palavra de Deus para nos ensinar tudo. E com a revelação do Espírito Santo. Deus não traz nenhuma novidade. Tudo que está escrito já está escrito lá. Mas ele pode iluminar a nossa mente. Né? Então, vamos para outra passagem aqui. Né? 1 João 3,8. Essa aqui também é uma passagem de muito complicada de interpretação. O versículo 8 diz assim, 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Realmente, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus, para destruir as obras do diabo. Algumas traduções estão assim, para desfazer as obras do diabo. Então o que acontece? Ficam pessoas aí repreendendo Satanás. Se você pegar lá o livro de Judas, diz que o arcanjo Miguel, que contendia com o diabo pelo corpo de Moisés, não proferiu palavra de maldição. Ele disse que o Senhor te repreenda. Vou dizer, mas nós faremos obras iguais de Jesus. Jesus repreendeu a febre da sogra de Pedro. Aí eu volto a dizer, ele repreendeu a febre de quem? Da sogra de Pedro. E quem é que repreendeu? Foi Jesus. E o que o arcanjo Miguel disse? O Senhor te repreenda. Então nós não repreendemos nada. Nós temos autoridade sobre serpentes e escorpiões. Lá em Lucas 10, 19 é bem claro aí. E que nada nos causaria dano, mas que não ficássemos alegres, que nós tínhamos autoridade sobre os principados e a potestade. Ficássemos alegres que os nossos nomes estão escritos no céu. Não tem que ter soberba. Nós podemos expulsar um demônio de alguém, podemos curar alguém em nome de Jesus. Mas não dizer, essa virtude, Deus precisa muito de mim. Não, Deus não precisa de ninguém. Ele levanta pessoas. É esse tipo de compreensão que nós temos que ter. E que não estamos vendo, e algumas pessoas que vão para a internet, que dizem, não, que eu tenho poder, que o poder está comigo. É muito complicado. E tem coisas que você não vê na internet, que eu já li a respeito, que falaram de um dito profeta que já é falecido, William Marion Branham, que um outro, que eu tenho até admiração, aprendi muita coisa com ele, Telly Osborne, disse que Jesus voltou a habitar em carne na Terra, na figura do William Branham. Às vezes as pessoas soltam coisas assim porque ficam maravilhados pelos sinais e prodígios que estão na vida daquele homem ou daquela mulher.
mas eles continuam sendo homens e mulheres, passivos de falha. A carta de Tiago diz assim, que Elias tinha as mesmas fraquezas, ele carnais, como qualquer ser humano tinha, mas ele orou e parou de chover. Orou de novo e a chuva veio. O mesmo Elias que ficou com medo da rainha Jezabel, se escondeu na caverna, foi alimentado por corvos. Os anjos disseram para ele, tem mais de tantos mil aí que não dobraram seu joelho diante de Baal. Ele não estava sozinho. Não estamos sozinhos. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra principados e potestades. Mas ele diz aqui que o diabo peca desde o início. Somos pecadores, mas acreditamos em que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir. Não é destruir na sua volta. Já foram. As obras do diabo são obras da mentira. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que Deus entregou a operação do erro para que criem mentira aqueles que não receberam o amor de verdade para se salvar. As mentiras elas acabam se tornando verdades aparentes, por quê? Por causa da incredulidade. Por que as obras do diabo são obras da mentira? Sabe por que elas são obras da mentira? Eu vou dizer por quê. Porque ele é o pai da mentira. Aí há um equívoco que diz que todas as pessoas têm que ser curadas. Nem todas, eu já preguei sobre isso aqui. Nem todas as pessoas vão ser curadas. Timóteo, que era discípulo de Paulo, tinha suas enfermidades. Jesus repreendeu a febre da mãe de Pedro, mas não significa que ela teve outras febres. A Bíblia não fala sobre isso. Pode até não ter tido outras. Assim como a sombra de Pedro curava os enfermos, mas Paulo disse, deixei Trófimo doente em Mileto, está em 2 Timóteo, isso, orientou a Timóteo que não tomasse só vinho, tomasse com um pouco de água por causa do estômago e das outras enfermidades. Mas as roupas de Paulo, os lenços de Paulo, curavam o enfermo e expulsavam demônios, sem Paulo estar presente. Tem uns que aí pegam um lenço, passa na cabeça e diz que passa a virtude às pessoas. Eu não quero entrar nesse lance aqui, mas tem coisas que são rudimentares, né, para minha mente. E Hebreus 6 fala que são rudimentos. Isso faremos se Deus permitir. Aí ele está falando lá de batismo e da imposição de mãos, né, que fala de doutrina de batismo, dos princípios elementares da doutrina de Cristo e da imposição de mãos. Que muitos falam, não, tem que se impor a mão, tem que botar a mão na cabeça. A imposição de mãos, meus irmãos, ela não é obrigatória. Ali está escrito, isso faremos se Deus assim permitir. Tem situações que nós impomos, tem outras que nós não precisamos impor. E fiquem felizes ou tristes aqueles que me ouvem hoje, porque eu estou segundo a palavra de Deus, não estou por questão de doutrina denominacional. Amém? São 9h45. João 10,10, nós temos uma das palavras mais conhecidas. E existem dois entendimentos a respeito dessa palavra. Diz assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Os carismáticos, os pentecostais, os neopentecostais, acreditam que Jesus está falando de Satanás, né? Que ele vem, realmente nós sabemos que ele vem para roubar, matar e destruir. Agora, os históricos interpretam que o ladrão são os mercenários, porque ele está falando de pessoas que viriam em nome de Jesus, mas para se aproveitar. Então, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quer dizer, os mercenários estão cheios de mercenários da fé aí. Falando de Jesus. E no dia falou assim, eu falei do teu nome, eu profetizei, eu curei em teu nome. E Jesus vai dizer, aparta-te de mim que eu não vos conheço. Então, nós temos que se ligar nas interpretações. Eu não estou aqui para dizer se uma é certa ou outra é errada. Estou dizendo que o entendimento, né? A maioria entende que está falando
de Satanás, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Realmente ele vem, ele não quer, ele é maligno. É diferente de Jesus, que é benigno. A pessoa que é benigna, ela tem em toda a sua essência a bondade, nada de ruim pode vir dela. Satanás, ele é maligno, não vem nada de bom nele, ele é completamente mau, né? Agora, ladrão é interpretado na Bíblia na questão, pode ser o diabo, pode ser os mercenários, e às vezes a palavra ladrão tipifica Jesus, não é o caso aqui. Mas você tem passagens como Mateus 24, que diz assim, que Jesus virá como um ladrão à noite, de surpresa. Então nós temos que entender que às vezes a mesma palavra ela tem significados diferentes de acordo com as suas interpretações. Na questão aqui de João 10:10, né, pode ser tanto Satanás como os mercenários. Mas ele diz assim, eu vim, que ele falou, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Agora ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E muitos pensam que essa abundância é uma abundância financeira ou uma abundância de saúde. Já teve uma época que eu e minha esposa tivemos dificuldade financeira, mas a saúde estava melhor. Hoje não temos, graças a Deus, dificuldade financeira, mas temos dificuldade na questão da saúde. Eu tenho as minhas comorbidades e ela tem a comorbidade dela. E eu vou questionar Deus por isso. Por que o Senhor permite? O Senhor não falou que o Senhor levou sobre si todas as doenças? Eu não posso colocar Deus na parede. Dizer, eu não quero, eu não aceito, eu rejeito, como alguns falam. Eu já falei muito isso no passado, pelo entendimento equivocado das Escrituras. Quando Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância, ele está falando justamente do que a minha irmã Cris estava falando aqui, que nós passamos por tudo, mas sentimos uma paz aqui dentro. E isso é para a eternidade. Nós estamos no processo da justificação. Romanos 8:30 diz assim, aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Quer dizer, nós estamos nesse processo. Às vezes se leva uma vida inteira nisso. E aos que justificou, glorificou. O corpo glorificado é na eternidade. Tanto aqueles que estão mortos em Cristo, como aqueles que estiverem vivos diante da vinda de Cristo, quando ele arrebatar ou tirar a sua igreja da terra. Para continuarmos contrastando aqui, 1 Pedro 5:8 diz assim, sede sóbrios e vigilantes, quer dizer, sempre atento, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Quem possa. Porque aprendemos também, temos uma outra palavra aqui, 1 João 5:8, 1 João 5:8 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido do Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E essa foi a questão de Jó. O maligno ele tocou na saúde dele, tocou nas finanças dele, tocou na vida dos filhos dele, mas não tocou na salvação de Jó. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará na terra ao meu favor. Ele diz também, vim ao mundo nu e voltarei à eternidade ao pó da mesma forma. Glorificado seja o nome do Senhor. Ter uma fé como essa, apesar que ele amaldiçoou o dia que nasceu. Ele questionou Deus e Deus disse, onde é que você estava quando eu fiz os fundamentos da terra? Quando os filhos de Deus e as estrelas cantavam na eternidade? Onde é que você estava? Muitas das vezes nós queremos, às vezes ficamos furiosos com Deus e pensando, por que tudo isso está acontecendo? Aí vem aquela palavra mansa do Espírito Santo, a minha graça te basta. Se não servir essa, vem essa. Onde é que você estava? Onde eu criei tudo antes de você nascer? Antes da fundação do mundo. Diz que nós fomos escolhidos por ele antes da fundação do mundo, meus irmãos.
Então, se Ele já prepara tudo para nós, e pela fé nós alcançamos essa vitória, uma vitória eterna, não como os muitos crentes que falam, tudo é só vitória, não, tem vitória, tem derrota, tem perseguição, tem ascensão, aquele que é humilhado por Deus é exaltado, mas a vitória definitiva é na eternidade. Mais uma palavra aqui para a gente fechar, Apocalipse 12:10. Diz assim: eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força do reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, quem é? É o diabo, de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Meu irmão, essa palavra é para mim, essa palavra são para vocês. Haverá um momento que ele não nos acusará mais. A salvação já é chegada a nós. Mas nós somos salvos em esperança. Agora, essa salvação será concretizada se continuarmos nessa perseverança do santo que Deus nos dá. A palavra do Senhor, todo aquele que perseverar até o final será salvo. Isso é verdade. Ele é que nos dá a condição, se a gente crê. Ah, pastor, eu caí nisso, eu falei isso, eu pensei isso. Meus irmãos, nós pensamos, já pecamos pensando. Quando fala que aquele que vive pecando é do diabo, é aquele que está na prática, sem arrependimento. Porque às vezes tem alguns que estão até na prática, mas não conseguem sair. Se eu conseguir me libertar de algumas coisas, eu tenho que ter misericórdia daquele que não conseguiu ser liberto de outras coisas, até de coisas que, por exemplo, eu consegui em Cristo Jesus. Mas eu disse, eu consegui em quem? Em Cristo Jesus. Sozinho você não consegue nada. Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. Espero que essa palavra